Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Apesar das dificuldades do dia de hoje, podemos estar aqui hoje na Casa Espírita, tentando aprender um pouco mais sobre essa doutrina, que tanto nos esclarece, nos inspira e nos dá caminhos mais seguros para que a gente possa trilhar esse mundo tão cheio de dificuldades que a gente encontra a todo momento. Bem, hoje o tema da palestra é esse aqui: compartilhar é viver. A gente fazer uma pequena reflexão sobre essas duas palavrinhas durante o trabalho dessa noite e espero que a gente possa aprender junto com o trabalho que vai ser exposto. A doutrina espírita, ela sempre nos esclarece nos mais variados aspectos da filosofia, da ciência e da religião. Com ela, a gente consegue abrir horizontes, muitas vezes, para os mais diversos temas. Nós não nos apegamos simplesmente aos temas dogmáticos e religiosos, e sim na característica de contestarmos muitas vezes algumas coisas, debatermos e fazer com que a gente tenha uma visão mais ampla sobre os assuntos que estão envolvidos. Pois bem, meus queridos, hoje, com esse tema, eu gostaria de perguntar para vocês: o que você compartilhou hoje? A gente compartilha tanta coisa todos os dias, né? A gente recebe alguma coisa nas redes sociais e compartilha. Acredito que nesses últimos 7 dias a gente compartilhou muita coisa. A gente recebeu muita coisa. E a gente foi passando adiante, muitas vezes. Pois bem, nós estamos num mundo cada vez mais digitalizado, um mundo onde as redes sociais se misturam com a gente. A gente acaba se fundindo nesse universo digital, muitas vezes, nesse universo social que a gente está inserido, e a gente começa a compartilhar coisas de fato. A gente vai ver uma notícia, compartilha, a gente recebe um áudio, compartilha, a gente recebe uma foto e compartilha, a gente fez alguma coisa legal, se vestiu bem para sair, compartilha, a gente fez uma comida gostosa em casa, um prato bem elaborado, e a gente compartilha. E a gente vai compartilhando um pouquinho da nossa vida com todo mundo. Mas a gente não compartilha, meus irmãos, somente a nossa vida. Não só as coisas da nossa imagem. A gente compartilha, muitas vezes, aquilo que a gente pensa. A gente compartilha, muitas vezes, ideologias. A gente compartilha uma série de coisas, as quais, muitas vezes, a gente, sem pensar, a gente compartilha sem analisar. A gente compartilha sem olhar mais profundamente sobre aquele assunto. E isso se dá, meus irmãos, não somente nas redes sociais. Se dá também na nossa vida religiosa, muitas vezes. Às vezes a gente compartilha de coisas as quais a gente não busca se aprofundar. Eu já gostaria de começar hoje trazendo um convite. Um convite aos grupos de estudo da casa. Aqui nos grupos a gente pode debater tantas coisas, conhecer em profundidade o Espiritismo, que vai trazer as informações acerca de onde viemos, para onde vamos, os nossos questionamentos mais íntimos, e também vai nos auxiliar muitas vezes com um estudo aprofundado, meus irmãos, a nos conhecermos um pouco melhor. A entendermos muitas vezes o porquê das nossas dores e, principalmente, o porquê tantas vezes estamos sofrendo de forma injusta através da nossa ótica. A gente está sofrendo, né, por uma injustiça que aconteceu conosco. Será mesmo que foi injustiça? Será que um pouquinho disso não é algo que eu precise entender? Pois bem, falando dessa palavrinha compartilhar, vamos olhar um pouquinho mais para de onde vem ela. Tinha um professor que sempre gostava muito de trazer o significado das palavras, e é muito oportuno. Muita gente usa muito uma palavra e nós não sabemos o porquê que a gente usa aquela palavra. E às vezes a gente entendeu o significado errado daquela palavra por muito tempo e a gente acaba distorcendo o seu conceito. Então, pessoal, compartilhar, ele tem sua origem na palavra partilhar. Ou seja, ela é composta pelo com mais o partilhar. Que se a gente for ver mais adiante, o uso desse prefixo com, essa preposição estabelece uma relação de dependência e implica interação
Então, quando eu compartilho algo, já começo com a minha interação. Eu vou passar algo, vou transmitir alguma informação, vou transmitir uma foto. Mas quando a gente for olhar para a palavra partilhar, a gente vai ver uma coisa que é um pouquinho diferente da qual a gente está acostumado com o famoso compartilhar, que é um botãozinho que a gente tem debaixo no Facebook. Que ele significa dividir em partes, repartir. Dividir em partes iguais. Quando a gente começa a olhar para o significado de compartilhar, vendo que nós vamos dividir algo com alguém, nós vamos passar a alguém alguma coisa, ela é bem mais amplo do que aquele simples botãozinho que as redes sociais nos trazem. Quando a gente faz essa divisão, a gente dá algo de nós para o outro. A gente pega aquele pedaço que a gente tem, aquele todo, o divide e o transmite. Se nós pegarmos ao exemplo de Jesus, na última ceia, ele compartilhou o pão com seus apóstolos. Que significava isso? Ele dividiu-se com eles. Dividiu-se a sua doutrina. Ele compartilhou com todos eles. Ele deu algo de si a todos nós. E muitas vezes, meus irmãos, a gente acaba não dando nada. A gente usa um termo que é muito usado nas redes sociais, que é o compartilhar, mas que está muito mais relacionado ao se mostrar. Ao tornar público uma vaidade que eu tenho, um orgulho. E nos últimos dias, muitos, mas muitos, compartilham desavenças. Às vezes até em verdades. Não estamos dizendo aqui que tem lado certo ou lado errado, mas muitas pessoas acabam compartilhando mentiras, ideologias erradas, incitação à raiva, ao ódio, à violência. E é isso que a gente tem para compartilhar? Será que é dessa maneira que a gente quer se dividir aos outros? Mostrando inveja? Mostrando ódio? Mostrando ignorância em algumas coisas? O que nós gostaríamos que os outros vissem a gente? Como a gente gostaria de ser visto, ser enxergado? A gente tem uma visão muito bonita de nós mesmos, internamente. Mas na realidade a gente acaba fazendo um pouquinho diferente. A gente esquece daquela visão bonita que nós temos de nós mesmos e acabamos caindo muitas vezes nas garras do orgulho, da inveja, da ganância, do egoísmo. Sim, primeiro eu. O importante é para mim. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente acaba se dividindo das piores maneiras possíveis, né? Então, com outras palavras, compartilhar é a divisão de algo em partes iguais. E cada pessoa que participou dessa divisão fica com uma parte. Então, as pessoas estão ficando com as partes ruins nossas, às vezes, né? Por que não compartilhar coisas boas? Partilhar aquilo de melhor que estamos desenvolvendo. Estamos aqui na Casa Espírita hoje, a gente vem nas segundas-feiras, assistir a exposição pública. Nós viemos nas quintas-feiras, no atendimento fraterno. Viemos no estudo sistematizado, para aprender um pouco mais. E às vezes, acabamos nos vícios de compartilhar coisas que não nos ajudam. E isso não é só para as redes sociais, meus irmãos. Não é somente lá. Porque lá é apenas uma extensão nossa. E é onde nós estamos. Às vezes estamos num local, temos a primeira oportunidade de falar mal de alguém. Às vezes, nós temos a oportunidade de ajudar alguém e não ajudamos. Então é um esforço que nós devemos fazer, ir de encontro a esse ser humano de verdade. Esse ser humano como foi o exemplo de Jesus. Procurar nesse modelo e guia, nos inspirarmos para chegarmos a essa felicidade a qual Ele nos prometeu. De fazer essa modificação interna em nós mesmos.
Mas isso não basta a gente apenas ler um texto. Não basta. Basta a gente usar o prefixo do compartilhar. A nossa interação conosco mesmo. Nós interagirmos dentro de nós e começarmos lentamente a operarmos as mudanças necessárias. Começarmos a mexer a nossa reforma íntima. Que eu sempre vou deixar, mês que vem eu começo, ano que vem, né? E tem alguns espíritos, não, na próxima encarnação eu começo, né? Que vai ter tempo até lá, eu vou recomeçar tudo que eu não fiz até agora. Então é importante que nós estejamos atentos. Nós temos oportunidades a todo instante de operar as melhoras necessárias em nós mesmos e na sociedade em que vivemos. Porque além de responsáveis por nós, somos responsáveis no meio onde estamos. Somos responsáveis pelas palavras que proferimos. Somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Isso é de nossa responsabilidade. Nós não podemos deixar de lado todo esse universo para que a gente foque apenas no orgulho e no egoísmo. A gente não pode, às vezes, ver esse termo que foi usado nas redes sociais de uma forma equivocada, que seria exibir o termo correto. Não compartilhar. Esse seria o termo correto que foi apropriado. E não vamos entrar em discussão, pode ter sido a questão de tradução, do software que edita e tudo mais. Mas esses questionamentos vão estar muito relacionados com a próxima palavra, com o viver. Como eu estou vivendo? De que maneira eu estou levando a minha existência dentro dessa sociedade tão turbulenta, tão cheia de apelos, tão cheia de compartilhamentos tão instigantes para a gente? Alguns que nos dão raiva, outros que nos dão felicidade. Existem também esses. A todo momento estamos imergidos dentro desse universo. E o bem viver, meus irmãos, é que a gente possa utilizar e estar bem com qualquer ação que a gente faça. Que a gente possa deitar a nossa cabeça à noite, na hora que a gente vai fazer o nosso intercâmbio, durante o nosso sono com o plano espiritual, que a gente possa estar bem com as nossas ações que nós fizemos durante o nosso dia. E muitas vezes, o orgulho e o egoísmo não nos permite. Ele faz com que nós acabamos caindo nos mesmos erros. E como a gente já ouviu diversas vezes aqui, numa segunda-feira à noite, em várias e várias exposições, dos mais diversos expositores que vieram aqui, que o egoísmo e o orgulho são as chagas. Kardec nos fala isso. São as chagas da humanidade que impedem o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual. Será o que vivemos hoje não é simplesmente fruto do orgulho e do egoísmo? Bem, relacionado ao termo viver, eu peguei do livro O Espírito Consolador, ou Os Nossos Destinos, pelo padre Marchal, algumas definições da palavra viver, que ele vai trazer do termo, né? E ele fala que, nesse livro, ele escreve cartas para uma mulher que ficou viúva, e ela está passando por um processo muito difícil, né, pensando até em suicídio. E ele escreve diversos textos para ela, para auxiliar ela a passar por esse momento difícil, encorajando, fazendo com que ela enxergasse a vida de uma maneira melhor e mais amena, e tentando conviver com essa dor, que foi a perda desse ente querido dela. E ele começa o texto com uma forma muito interessante, que ele começa a falar do universo, num dos seus textos. Ele começa a falar do Sol, dos planetas do nosso sistema solar. E ele começa a explicar da relação que nós temos das várias moradas da casa de meu pai. Que no universo não existem espaços vazios. Se a gente aproximar com um telescópio um pedacinho preto do céu e for aproximando muito, muito, nós vamos encontrar estrelas, e ao redor dessas estrelas haverão planetas, e quem sabe algum deles possa estar ocupando a vida. E ele fala de uma coisa muito interessante, que quando ele fala que viver é tomar posse da luz divina.
Ele fala do papel do nosso sol. O sol está ali e ele compartilha com a gente do seu calor. Ele compartilha com a gente o seu magnetismo que faz com que o nosso planeta esteja nesse sistema solar que nós estamos. Ele compartilha a sua energia também, fazendo com que o nosso planeta gire, nós tenhamos as estações, tenhamos o dia. E tudo isso é fruto da luz que Deus nos deu, do compartilhamento do amor divino que Deus nos dá. Então a gente vê que o universo tão gigantesco, tão grande, tantas coisas são compartilhadas conosco, e nós temos aqui às vezes problemas tão pequenos, que são fáceis de resolver, que nós não compartilhamos, não estendemos a mão. E ele fala que a luz é o amor. É esse amor que Deus nos dá. Além da luz solar, do nosso planeta ao qual nós vivemos, também a oportunidade do nosso corpo físico de estarmos aqui. E ele fala também que viver, além de tudo, é o desenvolvimento da nossa personalidade indestrutível. É somente com a vivência das nossas experiências, é que nós vamos construir, de fato, aquele ser humano que nós almejamos tanto ser. Se nós ficarmos em casa sentadinhos, não vai resolver, gente. A gente vai ter que ir a campo. Vamos ter que enfrentar as dificuldades da vida, que são muitas vezes as nossas próprias dificuldades. Entrar em enfrentamento, principalmente conosco mesmo, colocando muitas vezes os nossos defeitos à prova com os outros. E vai ser nesse embate, nesse atrito, que nós vamos começar a nos melhorarmos. E ele acaba trazendo também um pouquinho do conceito de felicidade, que ele acaba falando que a felicidade ela se relaciona um pouco com o vinho, que a gente não deve beber de guti-guti, como ele coloca lá, beber em goles diretos, mas sim ele deve ser degustado, em pequenas doses, para que se possa sentir o sabor, para que se possa sentir o aroma. E a felicidade da mesma forma. Por isso que Deus nos dá o infinito do espaço e o infinito do tempo, para que possamos degustar de tempos em tempos de felicidade. Degustar de quando nós conseguimos vencer a nós mesmos e chegarmos mais próximos da plenitude. E nós temos essa bondade infinita de Deus, que nos permite que possamos vir e voltar diversas vezes. Chances e mais chances de acertar os erros do passado. E é nosso papel, porque nós temos também o livre-arbítrio. Tendo o livre-arbítrio, nós somos também senhores de nós mesmos. E ele vai dizer também que há tempo para tudo. Há tempo de acertar, há tempo de errar, há tempo que eu não quero fazer agora, há tempo de se arrepender, há tempo de voltar e fazer os acertos necessários. E muitas vezes, quando a gente fala assim, nossa, mas a minha vida está voltada pelo determinismo. Eu sou obrigado a viver em tal situação e não escolhi. Na realidade, escolheu. Se no passado a gente errou em alguma determinada situação, a gente falhou no passado, nós temos a obrigação, muitas vezes, que nós mesmos nos impomos de voltar agora e acertar. Como a gente teve liberdade no passado, não resolvemos quando tínhamos a oportunidade, a vida vem e nos cobra e nos coloca limitações. E nós somos obrigados a acertar dessa maneira. Ou, pelo menos, chegar mais próximo possível desse acerto. Então, meus irmãos, viver é escolher. Nós temos as escolhas a todos os momentos. A gente pode escolher entre o bem e o mal. Entre fazer o certo ou o errado. Entre pagar os impostos ou dar aquele velho jeitinho brasileiro. Nós temos várias maneiras de fazer isso. E isso só tem a escolha a nós mesmos. Não cabe ao terceiro. Se nós erramos, foi por nossa escolha. E a gente não pode colocar a responsabilidade para outro. Por isso que a nossa vida, às vezes a gente pensa, nossa, para que tanto teste que Deus me dá, né? Para que tanta oportunidade de errar? Para que tantas coisas acontecem erradas na mesma semana?
E duvido que alguém não tenha uma semana assim, né? A minha semana passada também foi assim, muitas coisas saíram do eixo normal. Mas são oportunidades as quais nós temos que ver de uma forma abençoada. Oportunidades que vão nos fazer crescer. E nós pedimos por elas, muitas vezes. Nós pedimos por essas oportunidades. Então, às vezes, revolta, raiva, porque algo saiu fora daquilo que nós programamos, só nos traz esquentar a cabeça e que a gente não possa ter a serenidade que nós precisamos ter, para que a gente possa resolver os mais diversos problemas, os quais nós temos que passar, que nós temos que desenvolver aqui, né? Numa poesia que eu separei um trechinho, para que a gente possa ver um pouquinho sobre a palavra viver, ela vai nos dizer que viver é sorrir nas próprias dores, é chorar na luz dos próprios esplendores, é não saber que o faz e lutar cada hora, cada instante, as batalhas da vida, e mesmo assim, lutando todas essas batalhas, é manter o coração em paz. Muitas vezes a gente luta as batalhas do dia e chega em casa e ainda está lutando as batalhas. A gente sai do campo de batalha, que às vezes são os mais diversos que a gente enfrenta, às vezes é no trabalho, é na escola, até a casa da gente às vezes é um campinho de batalha. E a gente continua lutando as mesmas batalhas em locais diferentes. E nós esquecemos muitas vezes de compartilhar. E nós compartilhamos nessa hora aquilo que nós não temos de melhor. Nós damos ao outro aquilo que nós estávamos repugnando há pouco tempo atrás e que nós estávamos achando a pior coisa do mundo. Eu gostaria, antes de encerrar, compartilhar com vocês um pequeno vídeo, né, para a gente ver um pouquinho sobre a questão do compartilhar. Talvez alguns de vocês já devam conhecê-lo. São 2 minutinhos e meio, acho que a gente pode compartilhar juntos desse momento. So I'm at the airport and they've got this deal for 5 donuts for $5, which is an awesome deal because it's pretty much the same price as buying 3 donuts anyway, so it doesn't matter. And I set my stuff down and I pick up the paper and I start reading the paper, and this guy sits down across from me. And so I, look over the paper and he kind of gives me a bit of a smile and I give him a bit of a nod and I go back to reading the business section. A little while later, I hear this rustling on the table and I look over and the guy has got his hand in the bag of donuts. Okay, that's a bit weird, but it doesn't really matter. The guy looks like he's homeless. He probably needs it more than I do. And I've still got 4 donuts anyways, and I'm not going to eat all 4 donuts, so what do I care? So I reach in the bag and I grab a donut and I start eating it. And I go back to reading the paper. So I'm just getting into the social pages and I hear this rustling on the table again. And I look over and the guy's got his hand in the bag of donuts again. He takes a bite and I'm like, what the crap? And now I'm getting a bit angry, but the precedent has been set, and so I don't feel like I can say anything. But I reach into the bag a bit more aggressively, I take a bite, and I just shake my head like, whatever. So a few minutes have gone by, and there's this call on the loudspeaker for the next departure, and the guy gets up and he starts gathering up all his stuff, and he gets to the end of the table and he stops. And I see him out of the corner of my eye, and he reaches into the bag, and he pulls out the last donut. And I'm like, seriously? And he looks at me, he breaks it in 2, and he hands it to me. I reach out, and I take this half, and I'm in total disbelief. And he kind of nods at me, and he walks off. So, while I'm sitting here, pondering the absurdity of what's just happened, I hear the call for my flight. And so I get up, and I grab my bag, and I grab my jacket. And under my jacket is my bag of donuts. Not only was I eating that guy's donuts the whole time, and he didn't say anything, he took out his last donut, and he broke it in half and gave it to me. Então, meus irmãos,
olhando para essa história, quem será que nós somos ali? Qual de nós é naqueles dois seres humanos que ali estão? Somos aquele que divide? Somos aquele que contestamos, mesmo estando errados? Que fique essa pequena lição. Quando eu vi esse vídeo, mexeu muito comigo. E a gente se identifica, a gente vê que às vezes a gente acaba sendo o rapaz bem vestido, o rapaz que olha para os outros com indiferença. Que o amor do Mestre Jesus possa tocar a todos nós e que possamos sim compartilhar sempre coisas boas e aquilo que de melhor nós temos em nossos corações. Tenham todos um bom retorno aos seus lares e muito obrigado pela paciência de todos.